Eu sou o Elias, do quinto período de Biologia lá da UFMA, bacharelado. Atualmente eu sou monitor na disciplina de Biologia do Desenvolvimento, aqui no período 24.1. E a nossa aula de hoje, pré-prova, vai ser sobre equinodermos. E os equinodermos, eles são deuterostômios. Vocês podem consultar na árvore filogenética que tem lá no livro. E esse vai ser o nosso primeiro organismo modelo que a gente vai estudar, que a gente está estudando, na verdade, né, na disciplina. A gente vai conhecer como que são formadas as camadas germinativas, quais são as principais redes regulatórias da cascata gênica, né, que está envolvida na especificação das camadas germinativas do mapa do destino em equinodermos. Aqui, esse bichinho é o Pyukumuku, que é um Pokémon inspirado em pepinos do mar. Uma pequena curiosidade aí para quem gosta. E iniciando a nossa aula, o que nós vamos ver? A localização dos fatores maternos no ovo. A gente também vai ver a questão do eixo animal-vegetal, o acúmulo da beta-catenina e quais são as implicações disso nas redes regulatórias que envolvem a especificação dos tecidos no embrião de equinodermos. Nesse caso aqui a gente vai estar usando o ouriço do mar como o nosso organismo modelo. E também, como eu já falei, né, a especificação da indução e da região reguladora endomesodermal, que vai envolver os micrômeros, que a gente já viu em outras aulas com a professora Gisele, certo? Aqui está o nosso querido organismo modelo no fundo da imagem, esse bem aqui, que é o Strongylocentrotus purpuratus, que é um ouriço do mar. E aqui eu trouxe um outro Pokémon que é inspirado literalmente em ouriços do mar, que é o Picursin, que é um Pokémon da 7ª geração de Alola. Não é de Alola, enfim, eu não lembro. Mas enfim, ele é inspirado em ouriços do mar. Mas por que a gente usa esse modelo? Nesse caso aqui, desses experimentos que eles fizeram para definir todo o desenvolvimento em equinodermos. E também em outras espécies, né, que eles utilizaram. É porque os ovos, eles são transparentes, facilitando a visualização dos processos ao longo do tempo. Também tem a facilidade do manuseio dessas espécies de equinodermos, que facilita também que eles sejam criados em laboratório. O desenvolvimento deles é rápido, em questão de dias. Em horas, dá da gente ver diversas fases do desenvolvimento, como a gente vai ver mais pra frente ali em uma imagem. E também eles são modelos bem antigos, então pessoas já realizavam experimentos com os blastômeros há muito tempo também, então já se tinha um certo conhecimento sobre como funcionava o desenvolvimento dele. E também, né, atualmente também ele ainda é muito utilizado. E também em relação aos vertebrados, que a gente sabe que nós somos vertebrados. E a questão da relação filogenética é muito importante para a gente fazer comparações. E certas redes circulatórias podem ser similares entre, por exemplo, ouriços do mar e outros vertebrados, incluindo a gente. Então, é muito importante a gente conhecer o desenvolvimento dele, porque a gente pode fazer aplicações levando em consideração a proximidade filogenética entre os vertebrados e os ouriços do mar, que fazem parte de um grupo chamado deuterostômios, que a gente vai ver daqui a pouco, e tem certas características que definem eles como deuterostômios, que em relação nessa proximidade filogenética. Aqui a gente tem o ciclo de vida. Como eu falei anteriormente, o ciclo de vida deles é bem rápido e eles podem levar 50 dias para chegar à fase adulta. E as fases iniciais do desenvolvimento ocorrem em questão de horas. E em menos de uma semana a gente, por exemplo, já tem uma larva plútea totalmente desenvolvida, que vai sofrer posteriormente a metamorfose ao decorrer de dias até completar os 50 dias do desenvolvimento até chegar à fase adulta.
Então a gente tem aqui o nosso ovo, que ele é fertilizado, aí a gente tem o ovo, aí forma, né, aquela película em volta do ovo, que é a camada de fertilização. Aí a gente tem as clivagens, aqui a gente tem o estágio de clivagem, até chegar no estágio de blástula de 64 células, que é muito importante posteriormente para a gente ver o mapa do destino, certo? A gente tem a gastrulação, aí a gente também tem, a gástula, né, claro, que é o nome que a gente conceitualmente dá a ele nesse estágio. Depois tem a gástrula tardia e posteriormente, com o restante do desenvolvimento de outras estruturas, a gente tem a larva plútea, que daqui a alguns dias se torna um adulto. E esse ciclo se repete. E aqui a gente pode ver, né, alguns estágios, desde a formação da larva, a questão do ovo realizando suas clivagens e o nosso organismo adulto. Ok? Agora vamos levar em consideração a proximidade filogenética. Como a gente pode ver aqui, a gente tem um grupo bem grande nessa região aqui, que a gente chama de bilatéria, justamente por conta da simetria anteroposterior, dos eixos anteroposterior, né? E também da questão de que esses organismos apresentam 3 camadas germinativas que a gente bem conhece, que é a ectoderme, mesoderme e endoderme. Ok? Além disso, a gente tem uma segunda classificação dentro dessas relações filogenéticas, que no caso são em 2 grupos que ficam dentro de bilatéria, que no caso a gente tem os protostômios e a gente tem também os deuterostômios, que o nosso equinodermo querido, nosso ouriço do mar, se encontra aqui nesse grupo, que são os deuterostômios, certo? E quais são as características que definem um organismo como deuterostômio, como a gente vai ver aqui no nosso organismo modelo, que é o ouriço do mar? Nesse caso, o blastóporo, que é uma região de invaginação, que a gente vai ver mais para frente nos movimentos de gastrulação, quando é realizada essa invaginação, a região que inicia essa invaginação dá origem ao ânus e, posteriormente, na ligação, né, na outra extremidade em que vai ocorrer a nossa invaginação, que vai, né, prosseguir com o caminho da invaginação, vai se tornar a boca. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui o nosso a nossa gástrula iniciando a gastrulação, a nossa blástula iniciando a gastrulação. Aí tem lá a invaginação. Não está respeitando exatamente os movimentos, mas é só para vocês terem uma noção, né? Então, essa região inicial aqui, que a gente iniciou a nossa invaginação da endoderme, para formar esse blastóporo arquêntero, no caso que a gente chama em ouriços do mar, essa abertura aqui, ela vai dar origem ao ânus primeiramente, certo? E a outra extremidade vai dar origem à boca, ok? A clivagem nesses organismos, que a gente vai conhecer com mais especificidade, ela é uma clivagem radial. E no caso de ouriços do mar, ela é uma clivagem radial holoblástica, ou seja, vai sofrer a fissão de toda a célula, certo? Ao contrário da meroblástica, que nem toda a célula ela é clivada, apenas uma região dela.
E vamos ter certas regiões que vão ter clivagens desiguais. Vocês sabem que clivagens desiguais é quando há uma desproporção entre a divisão do volume, né, de citoplasma que vai para uma célula ou de outra. E dessa forma a gente tem diferentes tamanhos de células, que a gente pode chamar de macrômeros, mesômeros, quando elas se dividem tem o mesmo tamanho, e micrômeros. Mas como a gente classifica esses três? A gente tem mesômeros quando as nossas células elas se dividem e têm o mesmo tamanho. Ou seja, eu tenho aqui uma célula maiorzona, uma célula grande. E quando ela realiza essa clivagem, ela dá origem a duas células do mesmo tamanho. Mas já a relação que a gente tem também é entre micrômeros e macrômeros. Por quê? Quando a gente tem, por exemplo, vamos apagar isso aqui. Quando a gente tem uma célula e ela vai dar origem a uma célula maior e uma célula menor, a gente tem essa relação de desigualdade, né, na separação do conteúdo celular, e a gente tem a origem do nosso macrômero e do nosso micrômero, ok? Só para vocês relembrarem essa parte. Então é basicamente isso. A gente também tem a questão que o celoma ele se forma através da heterocelia ao invés da esquizocelia, que acontece em protostômios, certo? E além disso, a clivagem ela é indeterminada, ou seja, as células, os blastômeros, têm uma certa potencialidade de se diferenciarem em células diferentes ao longo do seu desenvolvimento. Ou seja, por exemplo, a gente não tem como ocorre em moluscos que as células elas são bem determinadas desde o início. Em deuterostômios, nesse caso aqui a gente está estudando ouriços do mar, a célula passa mais tempo tendo, como eu posso falar, a possibilidade de se diferenciar em outros tipos celulares. E isso pode regular o desenvolvimento até, por exemplo, se eu retirar uma célula em certa parte do desenvolvimento, aquela célula pode dar origem a uma larva plútea normal. E a gente sabe de experimentos que ocorreram, coisas parecidas, e que eu vou citar novamente aqui alguns que a gente já até viu na parte histórica da biologia do desenvolvimento, lá no início da primeira unidade, mas aqui a gente vai retomar novamente. Tá bom? Prosseguindo, aqui a gente tem a nossa clivagem. E como que ocorre a nossa clivagem? Aqui a gente tem o mapa do destino inicial do ovo, que é até uma coisa que a professora pediu para vocês desenharem. Então vocês podem desenhar isso aqui para indicar o mapa do destino inicial do ovo, que no caso, o que a gente tem aqui? A gente tem uma ectoderme, mesoderme, mesoderme não, endoderme em amarelo, e mesoderme, certo? Na verdade, não é exatamente ainda o destino celular, apenas é a potencialidade de cada região do nosso ovo inicial. E dependendo das divisões que forem ocorrer, certas células vão ficar responsáveis por certas regiões, certo? E posteriormente a gente vai ter outra clivagem a partir desse primeiro aqui, que no caso vai dar origem a duas células que contêm esses mesmos destinos, ou seja, ainda não tem uma desigualdade nos destinos das células. Então, por exemplo, se eu dividir uma célula aqui nesse estágio de duas células, ainda tem a possibilidade da gente ter, por exemplo, uma larva completa. A mesma coisa ocorre na terceira clivagem, quer dizer, na segunda clivagem, né, que vai dar origem a 4 células, que no caso a gente tem aqui, né, esse esquematizado, bem feinho, mas é exatamente essa daqui que a gente vai ter na nossa segunda clivagem, ok?
porque a primeira não foi esquematizada e a segunda tá aqui, que é do estágio de 4 células. E aqui foi onde ocorreu o experimento de Dries. O Dries, ele separou, a gente vai rever esse experimento aqui na aula, mas ele separou aquelas células e deu origem a larvas normais, certo? Enquanto Rostardius, ele fez outro experimento, só que não teve o mesmo sucesso que Dries nessa parte de desenvolver larvas normais, apesar de pequenas. E aqui a gente tem a nossa terceira clivagem, que já ocorre uma separação nos determinantes, ou seja, dependendo de como a gente separar essas células, pode dar origem a larvas normais ou não. Se a gente separar a célula nesse sentido aqui, esse bloco de células aqui, vai dar origem a uma larva normal, mas pequena, certo? Mas se eu for pegar o que? Essas aqui, ó, apenas, por exemplo, essas aqui, não vai dar origem a uma larva normal, vai dar origem a uma larva que tem ectoderme do epitélio, a região ciliada, né, externa, e também vai ter origem à região neurogênica, né, que vai dar origem posteriormente à questão do sistema nervoso desse organismo, mas a gente não vai ter uma larva completa. Então, nesse estágio aqui, a gente já tem alguns destinos começando a se distinguir a partir da divisão do citoplasma que ocorre nas primeiras clivagens. E aqui a gente tem a nossa quarta clivagem, que já tem outra questão muito importante, que é a desigualdade. Porque essa região aqui do polo, que a gente conhece como animal, que vocês bem sabem que é animal, eu espero que sim, e aqui embaixo é o vegetal, o que ocorre nele? Aqui vai ter a formação de mesômeros, como eu falei para vocês. Mesômeros é quando as células se dividem em tamanhos iguais. Só que aqui na região vegetal, a gente não tem essa igualdade na distribuição do citoplasma ao longo da divisão, o que vai gerar o quê? Macrômeros e micrômeros, certo? E isso é uma parte muito importante para a gente nessa quarta clivagem, essa diferenciação entre macrômeros e micrômeros, porque os micrômeros vão ter uma função muito importante mais para frente que a gente vai conhecer. Aqui a gente novamente tem, né, outra divisão que vai formar aqui mais 8 células lá no polo animal. E aqui na região, quando a gente já tem aqui a quarta, né, aqui a quinta, da quinta clivagem, o que vai ocorrer? A gente vai ter uma blástula que vai ter 64 células e ela vai ter uma região que vai ser endomesodérmica. E essa região, que é essa região bem aqui, deixa eu botar de verde, essa região bem aqui, ela vai ser especificada pelos micrômeros, como a gente vai ver posteriormente, ok? E depois disso ocorrem sucessivas divisões até a gente ter uma blástula prestes a gastrular, que é essa bem daqui. Opa! Vou ler aqui a legenda, ó, as 3 primeiras clivagens são simétricas, ou seja, elas não têm uma divisão desigual do citoplasma. Aqui, ó, as 2 primeiras são meridionais, como eu já tinha falado para vocês. A terceira é equatorial, mas ainda é simétrica, ou seja, não vai ter desigualdade entre a divisão do citoplasma. Na quarta, o polo animal se divide equatorialmente, enquanto o vegetal também, mas de forma assimétrica, produzindo os micrômeros, como eu já tinha falado para vocês, né, nessa daqui. Prosseguindo, aqui, ó, na quinta clivagem ocorre outra divisão assimétrica na região dos micrômeros, criando micrômeros grandes e micrômeros pequenos. Os micrômeros pequenos, por exemplo, vou só esquematizar aqui, mas vamos imaginar aqui que são os micrômeros grandes e pequenos. Os pequenos vão dar origem a um mesênquima primário.
que por sua vez vão dar origem a estruturas do esqueleto. Ok. Enquanto os micrômeros pequenos vão dar origem às células germinativas do nosso ouriço do mar. Certo. É basicamente esse destino que é definido para eles. E os micrômeros, eles são organizadores, principalmente os micrômeros de mesênquima primário, porque eles vão induzir a parte de cima, essa parte bem aqui que eu estou riscando de vermelho, a ter seu destino endomesodermal, certo? Prosseguindo, a gente tem aqui, né, após sucessivas divisões, a gente tem a nossa blástula oca, porque lá dentro a gente tem uma região oca chamada de blastocele, certo? E a gente tem a nossa região ciliada, a gente tem aqui, por exemplo, eu acho que foi Manuel que tinha me perguntado, mas tem epibolia? Nos livros não tem falando que tem epibolia, eu até botei no slide, mas nos livros não tá falando que existe um movimento de epibolia. Por quê? O que eu acredito que aconteça? Aqui a gente já tem uma certa camada bem extensa de epiderme, certo? E essa camada extensa de epiderme já está revestindo boa parte do embrião, e essa camada é ciliada. Toda a parte externa é ciliada. E a parte que fica a parte endomesodermal, ela fica lá na placa vegetal, que é um pouco mais achatada. E posteriormente, o que vai ocorrer? A gente vai ter a ingressão do mesênquima primário, são os micrômeros grandes. Que são essa região que define o mesênquima primário, e eles vão ingressar, ou seja, eles vão migrar individualmente para dentro da nossa blastocele, que é essa região oca do nosso embrião. E o que vai ocorrer posteriormente? Vai ocorrer uma invaginação. E nessa invaginação, quais são as células que vão migrar para lá? As células endomesodermais dessa região aqui, certo? Que vai começar a invaginar. E como eu já falei para vocês, essa abertura aqui a gente chama de aquêntero, e vai dar origem ao que? Ao ânus primeiro. E a parte posterior vai dar origem a parte que vai se formar, né, na outra extremidade, dará origem à boca. E o que vai acontecer? O nosso mesênquima secundário ele acaba tendo uma função de quê? De arraste dessa invaginação, que vai promover a ida dela para outra extremidade, porque vai ter uma atração realmente física dessas células aqui, que a gente vai ver em outras imagens, da parte da gastrulação, que elas vão meio que puxar. Aqui vai estar vamos imaginar aqui está a parede da outra extremidade, aqui está invaginando, e aqui tem as nossas células de mesênquima secundário, que elas vão estar meio que puxando a partir de extensões, né, citoplasmáticas, puxando, fazendo uma atração física para auxiliar nesse movimento de invaginação. E antes que essa região aqui da ponta chegue na outra extremidade e a gente tenha a origem da boca, essas células aqui de mesênquima secundária, elas vão se soltar e elas vão migrar individualmente para as regiões onde elas têm que formar as suas respectivas estruturas, certo? E agora, depois disso, a gente tem a formação da nossa boca, que vai ser aqui nessa região,
E a gente já tem a ectoderme revestindo todo o nosso embrião, certo? Não tem exatamente um movimento de epibolia, mas com certeza, né, essas células da extremidade exterior, não, da região exterior, elas vão se movimentar para se esticar, né, para cobrir as áreas a partir do momento em que a nossa larva ela vai crescendo. E por último, a gente tem a questão da formação, né, de um anel em volta, né, por dentro, né, da cavidade da nossa larva, que posteriormente vai dar origem às espículas, que são essas coisinhas aqui, que são o esqueleto do nosso ouriço do mar em fase larval. E isso aqui é formado por mesenquima primário, que tem origem nos micrômeros grandes, certo? Aqui a gente tem, né, aqui é uma outra imagem, que é do Scott Gilbert, que tem um detalhe, né, das primeiras clivagens que lá é meio ocultada, né, que eu usei o livro do Rupert para pegar aquela imagem. É que a gente pode ver, né, que a primeira clivagem meridional, que deu origem a essas células aqui. A outra também vai ser meridional, né, dando origem a 4 células. E a outra vai ser, né, equatorial. Ou seja, a primeira meridional, segunda meridional, a terceira vai ser equatorial. Ok. Que vai dar origem à terceira, né, a essa região aqui do polo animal, polo vegetal bem definido, com os destinos celulares bem mais, como eu posso dizer, definidos. Aí aqui a nossa quarta clivagem, quinta clivagem, sexta clivagem, que vai dar origem, né, aqui aos micrômeros. Aqui a gente vai ter os micrômeros grandes e pequenos. E aqui é o nosso estágio de 64 células que a gente viu naquela outra imagem. Aqui é uma imagem realmente experimental de como a gente tem aquelas clivagens. Vocês podem ver depois com mais calma. E aqui a gente tem o mapa do destino da nossa blástula. Em qual estágio? De 64 células. Vamos lá. Aí, a partir disso, né, a gente tem diversas divisões de destinos celulares na nossa blástula, que no caso vamos iniciar aqui na região do polo animal e a gente vai descendo para cá, em direção ao polo vegetal. Essas duas primeiras aqui, ó, que eu vou circular para vocês, é o polo animal, certo? O polo animal que vai dar origem à ectoderme. A gente chama isso aqui de animal 1, essa primeira animal 1, animal 2. Ok. E posteriormente aqui, que eu vou botar em verde, a gente vai ter o nosso polo deixa eu botar aqui. Não, ao contrário, fica melhor. Polo animal e vegetal, certo? E a gente tem definições também nessa região vegetal, que no caso a gente tem essa daqui, a gente chama de
vegetal 2, né? Que é essa bem daqui. A gente chama de vegetal 2. Essa bem daqui, ó, que eu tô circulando de vermelho, a gente quer dizer que essa aqui é vegetal 1, Vou até botar aqui. Vegetal 1, vegetal 2. E aqui a gente tem os nossos micrômeros, que é o micrômero grande e o pequeno. E aqui a gente pode ver os destinos celulares. Tanto o animal 1 quanto o animal 2 vão dar origem ao quê? Ectoderme. Aí a gente tem também o vegetal 1, que é essa região aqui, que vai dar origem ao quê? A ectoderme oral e o intestino médio. Intestino médio? Não é intestino médio. Eu não tô sabendo traduzir essa palavra aqui, intestino médio ou outro. Enfim, vai dar origem a uma região do intestino. E o vegetal 2 vai dar origem também ao intestino, a mesoderme não esqueletogênico, ou seja, de outros órgãos que vão precisar ser feitos a partir da mesoderme. A gente também tem aqui nos micrômeros grandes, são mesênquima primário, que a gente viu que vai formar o quê? O esqueleto. Mesênquima primário, esqueleto. Mesênquima primário, esqueleto. Mesênquima secundário, outros órgãos. Mesênquima secundário, outros órgãos, como por exemplo, coração. E a gente tem os micrômeros pequenos que dão origem a células germinativas. Micrômeros pequenos, células germinativas, micrômeros grandes e esqueleto. Ok. Basicamente isso. Vamos agora aqui ver, né, o mapa do destino que a gente tem. Eu botei aqui um texto que eu vou ler para vocês. Ó, mapa do destino do embrião do ouriço do mar. A análise da linhagem mostrou 4 regiões principais no estágio de 60 células, mas na verdade são 64 nesse estágio aqui. O embrião é dividido ao longo do eixo animal-vegetal, né? Animal, vegetal, em 3 faixas. Os micrômeros, que dão origem ao mesênquima primário, que são esses bem daqui, esses micrômeros bem aqui. Que dão origem ao mesênquima primário, a placa vegetal, que dá origem à endoderme. A placa vegetal é essa região aqui mais para baixo, né, que dá origem à endoderme e também a mesoderme secundária, mesênquima secundário. E também uma parte, né, da ectoderme neurogênica, que vai dar origem ao sistema nervoso, que é essa mais escurinha, e a que vai dar origem à epiderme, que é essa mais clarinha. E a ectoderme é dividida em região oral e aboral, que é um dos eixos corporais que a gente vai estudar. Aí tá aqui também uma legenda também com código de cores para vocês verem posteriormente. E chegamos numa parte que eu gosto bastante, que a gente está chegando na parte da genética do desenvolvimento, que eu simplesmente amo. E a gente tem agora, vai ver o quê? Os micrômeros e seu destino fixo. Mas por que eu botei esse tópico? Os micrômeros e seu destino fixo. Os micrômeros, para quem não sabe, aqui ó, a gente está no estágio de 32 células. São essas células aqui vermelhinhas, pequenas, em relação às outras células. Fixo por quê? Os micrômeros têm o seu destino definido muito cedo, certo? Muito cedo porque a gente tem, como vocês sabem, existem fatores, proteínas que são acumuladas no ovo durante, né, o desenvolvimento do ovo na mãe. E uma dessas proteínas que é acumulada é a beta-catenina, que a gente vai ver que tem uma função, né, na definição do destino celular muito importante, não só em equinodermos, mas também em outros organismos vertebrados, por exemplo, que a gente vai estudar, porque a gente vai perceber que os circuitos regulatórios que envolvem
a especificação de regiões, né, enfim, de regiões das camadas germinativas podem ser, por exemplo, conservados ao longo da evolução. É por isso que é importante a gente estudar a biologia do desenvolvimento em uma perspectiva evolutiva realmente, porque esses circuitos regulatórios, eles refletem a proximidade filogenética entre certos grupos. Por exemplo, deuterostômios, que é um grupo que tem características bem abrangentes, né? Podem ter circuitos regulatórios das suas camadas germinativas bem parecidos, porque eles compartilham nessa ancestralidade. Então a gente nunca pode estudar a biologia do desenvolvimento como normalmente acredito que o pessoal da saúde possa estudar, que é simplesmente o processo pelo processo, acredito. Tem um fundo evolutivo nisso, e é importante para a gente entender o assunto com a profundidade que deve ser entendida, né? Então é basicamente isso. Nunca desvinculem, por exemplo, embriologia, biologia do desenvolvimento, enfim, das relações evolutivas entre os grupos e as relações evolutivas que os grupos, né, de genes que regulam podem exercer neles. Basicamente isso. E eu botei também um outro comentário aqui, que como eu vou mandar pra vocês, eu sei que slide bom é um slide com menos texto, um slide em tópicos, mas como isso aqui é um slide de aula, é um slide que vai ter informações chaves para vocês verem posteriormente quando estiverem lendo com calma. E o destino dos micrômeros é definido por fatores maternos depositados no ovo, que regulam cascatas gênicas com o intuito de determinar e diferenciar essas células em micrômeros, como eu já comentei com vocês. Ou seja, a primeira parte, né, que a gente vai ter na regulação da determinação das camadas germinativas do nosso micrômero é justamente a gente ter uma definição do destino do micrômero. Porque se o micrômero tem um destino fixo, a gente vai ver também que o micrômero ele vai definir o destino de outras células. E se ele vai definir o destino de outras células, ele precisa ter o destino dele bem definido. E esse destino é definido através do quê? Da regulação da expressão gênica dessas células. Então tem uma certa cascata gênica que está envolvida em definir micrômero como micrômero e micrômero. E se você é um micrômero, você vai definir o destino de outras células. E isso é definido pelos genes que são ativos por conta dos fatores que são depositados lá dentro do ovo ao longo do desenvolvimento dele. Prosseguindo, pessoal, a gente tem aqui, né, um experimento que foi feito com o quê? Em relação a essa parte aqui, o que a gente pode falar? Que os micrômeros, eles induzem o destino, como eu já tinha falado para vocês. E foram feitos experimentos, principalmente por Hostardius, né? Que ele pegava uma região uma certa região, né, do embrião, em uma certa fase do desenvolvimento, com uma certa quantidade de células, e juntava com outra, de outro organismo, que é um ouriço do mar também, né, para ver como que essa fusão dessas regiões acabava afetando o desenvolvimento do ouriço do mar. Aí, por exemplo, aqui a gente tem essa região bem aqui, corresponde a fase que a gente tem com 32 células. E essa bem daqui corresponde à fase que a gente tem com 16 células. E o que é que o Hostardius fez? Ele, por exemplo, pegou essa região aqui. Eu vou aqui sublinhar para vocês. Ele pegou essa região bem aqui e juntou com os micrômeros. Ele pegou essas duas regiões e juntou, que deu isso bem daqui. E ele percebeu que o quê? Que esses micrômeros, eles conseguiram induzir a diferenciação dessas células de ectoderme do polo animal em outros tipos celulares endomesodermais. E isso deu origem ao quê? A uma larva praticamente normal, certo? Já agora, em outro caso, o que ele fez? Ele pegou, a gente tem aqui, né, o nosso embrião no estágio de 32 células.
E ele pegou isso e juntou com os micrômeros desse nosso ouriço do mar no estágio de 16 células. Então ele pegou isso aqui completo e juntou com isso aqui, pá, e deu isso bem daqui. Formou isso bem daqui. Só que ele não botou esses micrômeros aqui que ele pegou do estágio de 16 células na região onde era para eles estarem, que era lá bem embaixo, né, no polo vegetal. Ele botou ao lado dessas células. E o que isso causou? Ele induziu a formação de um segundo estômago. Porque a gente sabe que os micrômeros eles vão induzir a questão da endoderme também. Então, a partir disso, ele percebeu que esses micrômeros eles tinham o poder de induzir o destino de outras células. Certo? Aqui tá ele, né? Tiraram uma foto dele, né? Que ele tá, enquanto ele trabalhava. É aqui a gente pode ver, né? Aqui o desenvolvimento normal. Quando a gente tem todas as nossas células. Aqui quando a gente tem só a parte de ectoderme neurogênica e a parte de ectoderme que vai dar origem ao epitélio, não vai dar origem a uma larva normal, porque não vai ter a questão da indução dos micrômeros. Então a gente vai ter uma larva completamente animalizada, sem estruturas endomesodermais. Mas já quando ele botou, né, ele juntou a parte do polo animal com a região dos micrômeros, ele conseguiu induzir uma larva com regiões endomesodermais, apesar dela não ser completamente normal, claro, né? Mas ele conseguiu induzir a isso. E aqui a gente vai ter, né, aquela questão da gastrulação que eu já falei pra vocês bem no comecinho. Mas recapitulando, a gente tem a nossa blástula, né, aqui. Aí o que vai acontecer? A ingressão, né, dos nossos mesênquimas primários. E também vai ocorrer a invaginação da endoderme junto com o mesênquima secundário. E o mesênquima secundário, como eu falei para vocês, vai exercer essa tração física que vai proporcionar a invaginação que ela ocorra. E antes que essa região aqui que está invaginando encontre a outra extremidade e dê origem, né, à boca, essas células aqui do mesênquima secundário elas vão migrar para formar outros órgãos. E é basicamente isso, não tem exatamente o movimento de epibolia, porque as células já vão estar revertindo boa parte da célula. Então, os principais movimentos é realmente o de invaginação e o de ingressão. Ok. Aqui, né, descarta essa epibolia aqui. Ingressão, invaginação, como eu já falei pra vocês. Aí aqui, né, a gente tem a questão da ingressão que eu botei pra vocês verem, né, com mais detalhes. Que é essa região aqui, né, dos micrômeros grandes. Invaginam. Ó. Eles migram ao longo da face interna da parede da blástula para formar um anel na região vegetal e depositar bastonetes calcários, que é essa estrutura bem aqui, que formarão o esqueleto interno da larva plútea. Certo? Agora a invaginação, né? A gente tem aqui a invaginação mais detalhada. E o que ocorre? A endoderme, juntamente com o mesênquima secundário, mesodérmico, começa então a sofrer invaginação no polo vegetal. A invaginação envolve o movimento para dentro das células em uma folha, como se estivesse empurrando um dedo em um balão. No embrião, a invaginação é impulsionada por forças celulares locais. Uma dessas forças celulares é a questão dessas células mesodérmicas secundárias que vão fazer a tração física também. Ó, antes do intestino invaginado se fundir com a boca,
as células da mesênquima secundário na ponta da invaginação migram para fora como células individuais e dão origem à mesoderme com células como células musculares e de pigmento, correto? Como eu já tinha falado para vocês também. Aqui está o experimento, né, do Dries, que ele conseguiu dar origem a essas larvas normais, separando essas células, porque o que ele fez? Ele separou, mas cada célula que ele separou tinha lá os determinantes de todas as camadas germinativas, desde mesoderme, endoderme e ectoderme. Por isso que deu origem a uma célula normal, porque os destinos celulares ainda não estavam completamente definidos, certo? Aí aqui é o experimento de Sven Hostardus, que eu já falei para vocês, que ele separou essa região aqui, né? Somente essa região aqui, e deu origem a uma larva animalizada, ou seja, ela não tinha estruturas mesodérmicas e estruturas endodérmicas, porque não tinha determinantes que posteriormente, né, dariam origem aos micrômeros e conseguiriam induzir o destino celular que era necessário. E quando ele separou aqui, deu origem a uma larva vegetalizada que tinha, né, algumas regiões endodérmicas, mesodérmicas e ectodérmicas, mas não deu origem a uma larva normal, porque não tinha, por exemplo, certos determinantes que tinham no polo animal. Aqui a gente tem a questão dos eixos corporais. E por que isso é importante? O eixo oral-laboral é definido pela posição da boca, a extremidade oral do eixo, na larva e, por sua vez, define o plano de simetria bilateral da larva. Por isso que faz parte da bilatéria, tem uma simetria bilateral. E a gente não tem, por exemplo, como a gente vai ver em outros organismos modelos, que a gente tem, por exemplo, dorso, ventre, ântero, questão do ântero, né, ântero posterior. A gente não tem, mas a gente tem como fazer comparações para definir certa similaridade entre os eixos que a gente vai encontrar aqui. A gente tem o eixo aboral, que é a mesma coisa, de certa forma, ao ventral, que a gente vai ver, né, que é por conta de comparações que eles fizeram com outros organismos modelos, e eles chegaram a essa conclusão. E a gente tem um dorsal, que é respectivamente comparado ao laboral. E a gente tem um anterior, que é similar, a gente pode relacionar com o polo animal. E a gente tem um posterior, que a gente pode relacionar com o polo vegetal. Ok? E o eixo anterior-posterior, ele pode ser definido por gradiente, por exemplo, em diferentes espécies tem diferentes formas, né, da gente descobrir onde fica o eixo anterior-posterior, de forma a visualizar, né, os marcadores que tem nessas células. Nesse caso também pode ser a fixação do ovo no ovário, um canal fino no polo animal, ou um gradiente de pigmentos no polo vegetal. E também pode ser, a gente pode definir isso também pela deposição de certos determinantes maternos na região vegetal do nosso ovo, que no caso, o principal que a gente vai ter que vai definir, né, a questão animal-vegetal é a deposição de beta-catenina lá no polo vegetal, que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que é mais ou menos. Ok. Aí aqui a gente inicia, né, começa a iniciar a questão dos eixos corporais, a questão da cascata gênica para definir o eixo corporal aboral oral e aboral é basicamente o que? A gente vai ter certos genes que eles vão ser expressos. Por exemplo, a gente tem WNT, que vai definir o eixo anterior-posterior, por conta que o WNT vai possibilitar a deposição de beta-catenina lá naquela região que a gente vai ver daqui a pouquinho. Além disso, também vai ter a questão de que a gente vai ter uma vez sinalização nodal, que é de um gene, né, que
que vai se expressar na região oral do nosso ovo. E isso vai desencadear outros genes como BMP 2/4, que nesse caso ele vai ser expressado, ele vai ter origem, né, lá na região oral, mas ele vai ser expressado na região aboral. E vão ter certos genes que eles não vão ser expressos em determinadas regiões, como por exemplo o nodal não vai ser expresso na região aboral, enquanto o BMP ele não vai continuar sendo expresso lá na região oral, certo? Ele tem toda uma regulação desses genes. Mas basicamente o que? Aonde estiver sendo expresso o nodal, vai dar origem à região oral. Onde estiver sendo expresso BMP vai estar dando origem à região aboral, basicamente. Aqui, né, tem mais uma imagem. E agora a gente chegou na parte de regulação gênica da endoderme e da mesoderme. Como a gente sabe, aqui no estágio de 16 células, aqui é uma sucessão de clivagem, certo? Tantã, clivagem. Como a gente já viu anteriormente. A gente vai ter, no nosso estágio de 16 células, a gente vai ter os micrômeros, a primeira formação dos micrômeros. No estágio de 32 células, a gente vai ter a formação dos micrômeros grandes e pequenos, certo? E no nosso estágio de 64 células, a gente vai ter a indução dos micrômeros sobre as outras células. E a gente vai ver isso com mais detalhes em relação à regulação gênica deles. Aqui a gente tem a regulação gênica que vai ocorrer para definir o nosso micrômero e também para definir ele como garantir, né, que ele tem essa função de organizador durante o desenvolvimento. Então a gente vai ter o acúmulo, né, de beta-catenina no nosso micrômero, que vai ativar o gene PMAR1, que esse gene ele vai fazer o que? Ele vai fazer com que RESC não seja expresso. E como o RESC não vai ser expresso, outros genes que o RESC ele desligava, vamos dizer assim, vão ser expressos, como ETS1, ETS1/2, o ALX1, TBR, Delta, ok? E também a gente vai ter, a partir disso, outra parte da nossa cascata, que no caso a gente vai ter o sinal, né, um sinal PMC, que eu já vou ler ali o quadro para vocês. A gente vai ter a expressão de DRI, o DRI ele vai ser expresso a partir disso. Ou seja, esse DRI ele vai estar tendo uma função importante na biomineralização do esqueleto. Ou seja, ele vai ativar genes responsáveis por essa biomineralização do esqueleto do nosso ouriço do mar. E também o snail, ele não vai ser expresso. E ele tem uma função importante na questão da ingressão, de genes que possibilitam a ingressão. Só que a gente tem um outro gene que também exerce uma função parecida, que é ativo. Isso, apesar do snail ser desligado, tem um ETS1/2 que ele é ativo, ele trabalha nessa parte da ingressão, juntamente com a sinalização de MAPK, que vai reforçar isso. Lendo aqui agora o quadro que eu preparei para vocês. A ativação localizada da beta-catenina nas células mais vegetais do embrião, ou seja, naquela parte mais de baixo, né, do inicial do ouriço do mar, leva à expressão da proteína PMAR1, que eu já falei para vocês, que reprime o gene RESC-C, certo? Essa parte eu também já falei para vocês. Isso resulta na expressão de um conjunto de genes, certo?
normalmente reprimidos pela proteína RESC-C, ou seja, eles eram desativados pela proteína RESC-C, mas como esse gene que daria origem a essa proteína foi desativado por PERMA1, esses genes eles vão ser expressos, que controlam a expressão de proteínas que dotam as células de características esqueletogênicas, como a gente já viu, como o DRI faz, e outros genes, que tem, né, uma rede regulatória enorme, que eu não vou mostrar aqui para vocês, só é essencial, realmente. E também eles conferem uma identidade que se manifesta sua capacidade de sinalizar para influenciar o destino de outras células. Por exemplo, a proteína sinalizadora delta, que a gente também vai ver a função dela mais tarde, e o sinal da célula de mesênquima primária, PMC. Como eu já falei para vocês, o efeito da sinalização da beta-catenina é reforçada por algumas células pela atividade da sinalização de MAPK. Certo? E aqui a gente tem um certo quadro, né, que vai explicar em geral como é que funciona isso. A gente definindo aqui, ó, a gente tá nessa parte aqui dos micrômeros, começando aqui. A gente vai ter o que? Fatores maternos, eles vão estar ativando genes que vão especificar o destino dos micrômeros como micrômeros, certo? E posteriormente, e depois, né, de forma tardia, esses micrômeros vão ter genes que vão especificar a questão esqueletogênica, e foi exatamente isso que a gente viu bem aqui, certo? Ou seja, é que esse quadro bem aqui é basicamente essa cascata gênica que eu acabei de mostrar para vocês, ok? E esses fatores maternos, eles vão emitir sinais, por exemplo, que vão definir o sinal delta, ele vai agir na questão da especificação de mesoderme lá na região vegetal 2, que é essa bem daqui, ou seja, isso aqui tá agindo aqui. E é justamente por esse sinal delta que a gente viu também lá naquela outra questão. Além disso, a gente vai ter a questão da beta-catenina e TCF agindo também para a especificação de genes endomesodermais e também através, né, da sinalização de WNT, que também vai estar agindo para a especificação desses genes endomesodermais, nessa região aqui de VEG1 e VEG2. Aí nesse caso a gente vai ter, né, a sinalização delta agindo para a especificação de mesoderme, e também a gente vai ter a ação para especificação de endoderme em VEG2, e também o WNT ele vai estar agindo em VEG1 lá na especificação de genes da endoderme, ou seja, essa parte aqui é basicamente agindo aqui, e vai definir, né, essa divisão entre ectoderme e endoderme. Nesse caso aqui em VEG1, nesse caso vai estar em relação a WNT, que vai estar fazendo essa regulação dessa fronteira. É basicamente isso. A gente vai ter sinais envolvendo principalmente WNT na especificação de endomesoderme. Aqui, né, eu separei mais alguns blocos de comentários para vocês. No ouriço do mar, os primeiros blastômeros acumulam beta-catenina materna em seus núcleos como resultado da ativação de parte da via canônica de sinalização WNT. Ou seja, a ativação dessa via de WNT possibilita que a beta-catenina se acumule lá no núcleo, no núcleo de células da região que vai ser futuramente os nossos micrômeros. E essa beta-catenina ela só não é destruída, né? Ela não é degradada porque a gente tem a ação de outra proteína, de outro fator materno, que é o Dishevelled, alguma coisa assim,
que ele vai meio que ele vai estabilizar a beta-catenina, permitindo que ocorra esse acúmulo lá no nosso núcleo e que gera, né, essa especificação de endomesoderme que a gente vê bem aqui, ó. Que a beta-catenina, ela tá ativa nesses genes que vão agir definindo a endomesoderme. No caso da WNT também vai estar agindo, né, na parte de ativação de endoderme, enquanto a sinalização delta vai estar agindo na especificação de mesoderme. Ó, aqui outro comentário meu. Dentro do núcleo, a beta-catenina atua como coativador do fator de transcrição TCF para ativar a expressão de genes zigóticos necessários para especificar o destino vegetal. Aí nesse caso, pessoal, aqui é uma outra esquematização, né? A gente vai ter os fatores maternos como OTX e beta-catenina que vão ativar o PERMA1, que eles desativam RESC e ativam esses genes aqui. E esses genes permitem a formação do esqueleto. E a sinalização delta age no receptor NOT lá de VEG2, VEG2 é essa região aqui, ó. Fazendo com que a gente tenha a expressão de mesênquima secundário e não de esqueleto. Nesse caso aqui, a sinalização de delta vai dar, né, essa questão do mesênquima secundário e não vai ter de esqueleto. Tanto que a gente vê aqui, ó, delta agindo sobre VEG2, na mesoderme de VEG2, para a formação de mesoderme secundária. Ou seja, aqueles que tiverem esse receptor delta, eles vão ter uma sinalização, esse receptor NOT, eles vão ter uma sinalização a partir de delta para não formarem esqueleto, mas sim formarem mesênquima secundário. E aqui está basicamente um resumo para vocês, que é os embriões de ouriço do mar têm uma notável capacidade de regulação. Embora também tenham uma linhagem celular inicial invariável, o ovo do ouriço do mar tem um eixo animal vegetal estável antes da fertilização, o que parece ser especificado pela localização de fatores citoplasmáticos maternos no ovo. Após a fecundação, fatores maternos especificam a formação de uma região organizadora na região mais vegetal do ovo, onde são formados os micrômeros. Este organizador, como organizador de espima nos anfíbios, é capaz de especificar um eixo corporal quase completo. A ativação localizada da via WNT e o acúmulo nuclear de beta-catenina especificam a região vegetal e as propriedades organizadoras dos micrômeros. O eixo oral-aboral é determinado após a fertilização, como a gente já viu, e vai ter aquela questão da invaginação, vai ter a expressão da via de sinalização nodal lá na região oral, enquanto o BMP vai agir lá na região aboral. Enquanto o eixo oral-aboral é especificado e padronizado pela ativação da via de sinalização nodal, como eu falei para vocês, na futura região oral. O local e o tempo de expressão dos genes do desenvolvimento são controlados por complexas redes reguladoras de genes, como a gente já viu algumas com seus genes-chave, né, que a gente viu, e aqui um outro resumo, que no caso é um resumo, né, do desenvolvimento de ouriços do mar. A gente tem a localização dos fatores maternos no ovo, que no caso é o XT, beta-catenina, que é importante para definir o eixo animal-vegetal e também, posteriormente, a regulação gênica. A gente tem a definição dos eixos animal-vegetal a partir desses fatores maternos, o acúmulo de beta-catenina, que é a região que dá origem, né, à região especificadora, como eu posso falar, organizadora, né, são os micrômeros que induzem a endomesoderme, ou seja, a gente tem a questão do polo animal, vegetal
com acúmulo de beta-cateína, que especifica os micrômeros como uma região organizadora que, por sua vez, induzem a endomesoderme. É basicamente isso. Muito obrigado. Caso eu tenha errado alguma coisa, eu sou só um aluno de graduação, estudando também. Aí eu aceito correções aí nos comentários, né? Caso alguém seja de fora da turma, esteja vendo, porque também vai ter uma prova de ouriço do mar. Se eu errei alguma coisa, se tem alguém com mais conhecimento sobre, pode me corrigir nos comentários, que tá totalmente de boa. É basicamente isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.